E aí, qual é a quantidade ideal de tempo barra horas de estudo para conseguir a tão sonhada e merecida aprovação? Sem muitas delongas, a resposta direta, porém flexível, é que é a quantidade de horas ideal para você. Isso porque vai depender muito do seu caso. E é isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. O meu nome é Giovanni Panato, sou procurador federal e também já fui analista judiciário federal, o meu antigo cargo. Bom, por que a pergunta direta, a resposta direta, melhor dizendo, é essa, a melhor para você? Porque você tem que ver qual a sua realidade. Tem gente que vai ter ali muitas horas disponíveis, então vai conseguir estudar muito tempo. Mas, em primeiro lugar, relaxa, fica tranquilo, porque eu conheço gente que literalmente está estudando 2, 3 horas por dia e está conseguindo aprovações, inclusive nomeações, e eu conheço gente que estuda ali 10, 12 horas e aí está só reprovando, não conseguiu galgar nada. Então, assim, em primeiro lugar é isso, deixar muito esclarecido que não é a quantidade de horas ali em absoluto que vai fazer você passar. Quanto mais, significa que você vai passar mais rápido ou que vai ter sucesso. Então quebra primeiro esse mito de que só consegue passar ali quem tem 8 horas estudando por dia e que estuda com muitas horas por muitos dias e vai conseguir a aprovação. Não. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então basicamente dá para fazer uma diferença aqui em 3 perfis. E veja qual você se encaixa. Quem trabalha em horário integral, faz lá 8, 10 horas por dia, das 8 às 18, por exemplo, obviamente, você não vai conseguir estudar ali 8 horas por dia. Você precisa dormir, viver, comer, se alimentar. Então, para esse primeiro perfil, ali um tempo de 2 a 4 horas tá excelente. 4 horas assim, porra, tá perfeito se conseguir. Mas a realidade é que ao longo do tempo fica difícil de manter isso de 4 horas. Então ali aquela média de 2 a 4 horas está perfeito. Porque aos poucos você vai conseguindo galgar posições, você vai evoluindo e assim paulatinamente você vai conseguir a sua aprovação porque você vai estar evoluindo. Basta ter a consistência. Para esse perfil também é necessário falar que é importante que haja um estudo mais enérgico, um estudo com mais intensidade, significando que você não pode dar tantos descansos e tantas pausas. É claro, se eventualmente você estiver exausto, até porque já começou a trabalhar, já teve a rotina de trabalho, você chega, faz as coisas de casa e depois vai começar a estudar, é normal estar cansado. Então pode dar aquele power nap, pegar lá 15, 20 minutinhos de olho fechado, mesmo que não durma, se dormir ótimo, mas não passar ali de meia hora, entre 15 a 30 minutos, e você volta para estudar. Isso aí é suficiente, inclusive vários e vários dias de estudo meu eu estava exausto, eu dava esse power nap. Isso aí não é expressão cunhada por mim, é americana, tem estudo científico pautado nisso, que você dá ali uma descansada de alguns minutos, pode fazer você ter uma recuperação para aguentar mais ali uma jornada de trabalho, de estudos. Então, para esse primeiro perfil, fica essas dicas. Agora, para o segundo perfil, quem tem meio período livre, quem consegue estudar quem consegue trabalhar em um turno, ou então tem outras atividades que ocupam apenas um turno e tem o outro livre para estudar, entre ali de 3 a 5 horas, tá? Também excelente. Se conseguir manter essa média por bastante tempo, tá? Muito bom. E isso, paulatinamente, quando você vai estudando por muitos dias de forma consistente, você vai conseguir evoluir muito, muito mesmo. E para esse segundo perfil, é interessante fazer até ali pausas, né? Cansou ali, estudou 1 hora, eu fazia sessões de estudo. Então, eu tinha meio período livre, ou então a maior parte do meu dia livre. Eu estudava como advogado, eu estudava e trabalhava como advogado autônomo. Então isso me dava uma liberdade muito grande para eu matar muito rapidamente os trabalhos que eu tinha para fazer. Pegava sempre poucos casos. Às vezes até tinha vontade de pegar um caso ou outro para ganhar um dinheiro a mais, mas eu sabia que eu ia estar abrindo mão de tempo de estudo. Então eu fazia essa jogada.
Então, eu sempre ficava no limiar para pagar minhas contas, de modo que eu tivesse o maior tempo possível disponível para estudar. Então, quem tem ali mais de um período livre, ou pelo menos um período livre, fazia sessões, ou seja, estudava. Eu não conseguia, eu percebi ao longo do tempo que o máximo que eu rendia ali é 50 minutos. Se eu passasse de 50 minutos, eu começava a ter um rendimento muito baixo. Então, até 50 minutos eu fazia uma sessão de estudo, depois dava uma descansada de 5 a 10 minutos e voltava para novas sessões e estudava ali as minhas horas, a minha meta por dia. Esse é o segundo perfil e eu dou essas dicas. Para o terceiro perfil, quem tem 100% do seu tempo livre de estudo. Ali pode ser também entre 4 até 8 horas de estudo, se você conseguir, tá excelente. É uma média que eu acho a ideal, assim, a ideal de todas é entre 4 e 5 horas, mas se conseguir mais, ótimo, se for sustentável para você. Para mim não era sustentável. O máximo que eu consegui estudar por tempo, assim, diário, era de 6 horas, e isso já, assim, me deixava completamente esgotado. Tanto que metade do meu período de estudo foi estudando por 6 horas, e a outra metade eu não consegui mais fazer isso, eu estava muito desgastado. E o máximo que eu consegui fazer foi manter 5, e teve muitos períodos também que eu estudava 4 horas por dia, que é esse limiar que eu, particularmente, acho excelente. Se você conseguir a longo prazo manter essa média, eu tenho certeza absoluta que você vai evoluir muito, porque o estudo ele é acumulativo, e você estudando todos os dias essa quantidade de horas, essa quantidade de estudo, você vai acumular muito conhecimento, de modo que você vai evoluir muito aí sua caminhada. E para esse perfil, eu indico também fazer sessões e ter pausas até mais longas. Se você estiver estudando por 8 horas, 7 horas, 6 horas, faz pausas maiores para você se recuperar e conseguir fazer sessões também. Tem o método Pomodoro, né, que é muito famoso, são 25 minutos de estudo, 5 de descanso, ou alguma variação desses intervalos, mas aí para mim não funcionava, essa quebra de 25 minutos era muito curta, eu estava numa produtividade alta ainda, então para mim eu preferia fazer 50. O macete é: conhece-te a ti mesmo, como os clássicos filósofos gregos falavam. E essa é uma dica muito boa. Você precisa saber como é o seu funcionamento, e a partir disso fazer ali o melhor cronograma, o melhor planejamento para você. Lembrando que não existe a quantidade perfeita de horas, existe a quantidade ideal que você consegue fazer, não se matando, não ficando louco, mas que seja sustentável e equilibrado para você. Não são as horas ali em absoluto que vão fazer você passar, é a qualidade realmente do seu estudo. E claro, se você conseguir mais horas, beleza. Meu cachorro latindo aí, como vocês sabem, faço o nosso vídeo aqui ao vivo, sem edição. Ao vivo não, né, mas direto, sem edição. Então fica aí com o latido do cachorro para mostrar a realidade. E é isso, pessoal, dicas de hoje são essas, e até o nosso próximo vídeo.